Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso segundo dia da nossa jornada de devocionais Mulher Constante, Coração Confiante. Eu sou a Monique Moura e é um prazer imenso caminhar com você nesses 31 dias de reconstrução espiritual e emocional. E hoje o tema é Autoestima começa com identidade. Vamos orar antes para iniciar esse momento de devocional? Ore comigo. Pai, obrigada por mais um dia. Que a Tua palavra hoje revele quem somos de verdade. Que toda mentira sobre a nossa identidade seja exposta e trocada, substituída por verdade. Que cada mulher aqui seja restaurada com a sua autoestima pela revelação do Teu amor e do Teu plano sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero iniciar dizendo por que eu escolhi esse tema. Qual é a conexão desse tema com a constância, né? O tema autoestima começa com a identidade. Qual a conexão disso com a constância? A mulher que vive oscilando, na maioria das vezes, ainda não entendeu a sua identidade em Deus. Ela duvida de si, ela se sabota, ela precisa ser lembrada o tempo todo do seu valor. Porque uma mulher constante, ela não se move por emoções, ela se move por convicções. E a primeira convicção que precisamos ter é quem Deus diz que nós somos, quem Deus diz que eu sou, sabe? Se você não sabe quem é, qualquer vento vai te levar, qualquer direção vai servir, né? Quando você entende a sua origem, seu propósito, você começa a andar com firmeza, a autoestima firme, então nasce da identidade clara. Por isso que nessas primeiras etapas, na verdade eu deixei hoje um áudio no grupo da Escola Mulher Majestosa. Se você não está nesse grupo, você realmente está perdendo informações privilegiadas que eu coloco lá. Você precisa entrar. No finalzinho desse vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e solicitar sua entrada, tá bom? Bom, eu deixei um áudio lá falando sobre as 3 fases desse devocional. Eu separei esse devocional em 3 fases. E são 3 fases muito interessantes, porque eu até expliquei nesse áudio que esse devocional, gente, eu poderia facilmente formular ele e dividir isso em 3 módulos e fazer várias aulas desses módulos e vender facilmente como um curso, né? Vender como um curso, até como uma mentoria, tá? Só que Deus, ele tem colocado no meu coração a necessidade de mulheres que se levantam para falar da palavra de Deus, para encorajar e trazer cura para outras mulheres de uma forma gratuita, sabe? Sem buscar ganhos em troca por conta disso, embora eu acredite sim que mereça, né? Eu acredito que mereça, tanto que eu trabalho com terapia, tendo mulheres, só que Deus, ele tem falado muito comigo sobre essa questão de ajudar mulheres que de repente não têm a condição de custear nesse momento uma terapia, como eu não tive, um dia eu não tive. Mas eu estava passando por crises de ansiedade, a ponto de ser hospitalizada, inclusive, e eu não tinha condições de pagar uma terapia. E eu não achava nem valor social, que é o valor que eu trabalho até hoje, com valor social, e eu não achava. Então eu realmente passei ali um sufoco, e até que Deus, ele trabalhou, Deus, ele me ajudou, me resgatou desse buraco, que eram as crises de ansiedade. Um dia, que sabe, eu consiga fazer um encontro lá no nosso grupo, né, da escola, para contar aí o meu testemunho, como que foi passar por isso, como eu me levantei disso. Mas, bom, são 3 fases, sabe? A gente vai falar nessa primeira fase sobre raízes, identidade e autopercepção. Por isso que eu estou aí batendo nessa tecla da identidade, porque a base precisa ser feita, as raízes precisam ser firmadas. Na segunda fase, a gente vai falar sobre formação, maturidade, constância, segredos com Deus. Na terceira fase aí, e já no final, a gente vai falar sobre frutos, uma vida curada, vamos falar sobre a mulher majestosa. Então fica aí, mantenha a sua constância aí nesse devocional. Você que começou, continue, porque uma mulher constante é uma mulher confiante, tá bom? Então vamos agora iniciar de fato aí o nosso devocional, nosso momento de devocional, e eu gostaria de iniciar falando o versículo de hoje, que está em Efésios 2:10, e ele diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a versão NVT. Agora eu vou ler na versão King James, como eu falei no vídeo de ontem. A minha Bíblia física é na versão King James, eu gosto bastante. E diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, quando a gente compara as versões, a gente consegue captar talvez ali uma palavra ou outra que está um pouco mais, que está diferente, e a gente consegue compreender melhor. Então, qual é o contexto histórico? É muito interessante, você que está aí começando a estudar a Bíblia agora, ou que já estuda há um tempo. É muito interessante quando você pegar um versículo, né, você apenas ler e, o que esse versículo vai falar comigo? Tá, mas qual o contexto histórico desse versículo, sabe? Isso vai te ajudar até a entender ele melhor, entender o versículo melhor, sabe? O contexto histórico é o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo ali naquele momento, quem escreveu aquilo,
né? Para que ele escreveu aquele versículo? É muito interessante você se atentar para isso, que não é um detalhe, é algo muito importante, tá bom? Saber o contexto histórico e até literário do texto, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Então, Efésios 2 foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele estava preso. Então, olha a importância de conhecer o contexto, saber o que estava acontecendo. Então, ele estava preso. É interessante você entender isso. Ele escreve, então, a carta de Éfeso para lembrá-los da graça de Deus e da nova identidade que receberam em Cristo. Por isso que eu escolhi esse versículo, que eu achei incrível para te falar sobre essa questão de identidade. Antes, eles estavam mortos em seus pecados, mas agora, Paulo diz, vocês são salvos pela graça. E mais do que isso, vocês são feitura de Deus, que aí é quando ele fala aqui, ó, pois somos criados, aliás, somos criação de Deus, na minha versão King James, né? Pois somos criação de Deus, tá bom? Então aqui ele tá trazendo essa realidade da identidade, da nova identidade que que aquele povo recebeu de Cristo, naquele momento que eles aceitaram a ele. Então, aqui o apóstolo Paulo está selando ali, falando com eles sobre a identidade. E aí, Paulo está dizendo, você não é um acaso, vocês não são um acaso. Você foi intencionalmente criado por Deus para viver uma vida com propósito. E assim é pra gente, que a gente também está em Cristo. Então, a gente não foi criado ao acaso. Ontem eu falei bastante sobre isso. E hoje eu tô aí completando, como eu falei, a gente está nessa primeira fase falando de identidade, falando de raiz, e vai ser muito interessante você firmar isso aí no seu pensamento, tá bom? É muito interessante também olharmos para a originalidade das palavras, a qual foi escrito aquele versículo. E ontem, inclusive, nós conseguimos, ali até deixei na descrição do vídeo, conseguimos falar sobre a origem hebraica no versículo de ontem, que estava em Salmos. Já o versículo de hoje está em Efésios, então está no Novo Testamento, tá bom? E é muito interessante até você entender isso, que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, tá? E isso já é um conhecimento um pouco mais aprofundado. Se você quiser se aprofundar um pouco mais aí nos estudos das Escrituras, é só você entrar em contato comigo também. Meu telefone vai estar aqui no WhatsApp, porque nós temos também uma escola de cursos teológicos, cursos de hebraico, cultura judaica, para você poder se aprofundar um pouco mais aí nas Escrituras em relação até à originalidade de algumas palavras. Enfim, esse conhecimento aprofundado é muito importante, tá? Principalmente lá no curso de teologia, né? Vai falar sobre a história da igreja, tem muitas matérias interessantíssimas que, né, toda mulher majestosa, ela não deve ficar só no raso, concorda? A mulher majestosa é aquela que cuida da sua saúde emocional e espiritual, esse é o nosso lema, né? E cuidar da saúde espiritual também é você conhecer a palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui. Então, esse versículo está no Novo Testamento e ele está em grego, foi escrito, melhor dizendo, no grego, tá? E a palavra feitura no original, em grego, é poemã, que vem, né? Essa palavra em grego vem aqui da nossa palavra poema, de onde vem da nossa palavra poema, ou seja, você é uma obra de arte. Olha que lindo. Por isso que eu digo que conhecer a originalidade parece que muda, sabe, a nossa percepção sobre aquele versículo. Então aqui está escrito que você é feitura. No Efésios 2:10, na carta de Efésios 2:10, está escrito que você é feitura. E a palavra feitura, ela vem aqui da nossa palavra poema, tá? E o poema é o quê? Uma arte, né? Então aqui, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso. Você é uma feitura, você é uma obra de arte, uma expressão criativa de Deus, né? Um projeto, só que com alma, um projeto com alma. Isso aí é muito forte, concorda? Então, Deus te fez de forma única, Ele não te fez por um impulso. Ontem nós falamos sobre a questão dele ter um plano nessa terra, um propósito, e aí Ele te criou para esse propósito, não foi ao contrário. Você não foi aí lançado na terra e a partir de então, já que nasceu, eu vou fazer um plano, um projeto aqui para ela. Não foi assim, foi ao contrário. Existe um propósito e Deus te criou para esse propósito, tá? Cada detalhe seu, ele foi pensado. Você é uma ideia original de um Deus criador. E ele ainda escreveu obras boas para você viver. Ontem nós falamos também que ele já escreveu todos os seus dias, mesmo antes de você nascer. Tá? Em Efésios 2:10 é um grito, sabe? É um grito de identidade. Eu sou criada por Deus, eu sou feita por Ele, eu sou uma obra de arte, sabe? É um grito de identidade, por isso que eu escolhi esse versículo. Você é amada, sabe? Você foi feita de forma intencional, tá? E você é cheia de propósitos. Deus tem propósitos para sua vida. Você só precisa se encontrar na sua identidade, sabe? Firmar a sua identidade, para aí sim você entender qual é o seu propósito. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, quantas coisas ele deve ter passado,
Se você conhece quem ele era antes e quem ele foi depois do encontro dele com Cristo, imagine o trabalho interno na identidade daquele homem para viver o propósito. Imagine, né? Tudo que ele passou, né? O realinhamento que ele teve que fazer, né? Para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, né? Você já percebeu como o mundo tenta te empurrar rótulos o tempo todo? A gente viu isso acontecer até com o apóstolo Paulo, né? Quando provavelmente as pessoas sabiam que era ele, mas era ele que matava. Era ele que matava, não era ele que matava os crentes. As pessoas colocam esse rótulo. Então, por mais que o que você tenha vivido no seu passado possa ter sido um passado de vergonha, um passado ruim, sabe? Um passado marcado por coisas negativas. Deus, ele tem todo o poder para fazer de você uma nova criatura, tá? Então você já percebeu que o mundo, ele quer ficar te colocando rótulos o tempo todo. O mundo, ele vai te definir pela sua aparência, pelos seus erros e até pelas conquistas, né? Mas Deus não. Deus, ele te define pela sua essência. Você não é o que disseram que você é o que Deus escreveu sobre você. Antes mesmo do seu primeiro respirar, do seu primeiro suspiro, ele já tinha determinado toda a sua vida. A autoestima começa quando a gente para de tentar se encaixar, sabe? Começa a se reconhecer como filha, como criação única, insubstituível, valiosa. Você pode até achar que para mim é fácil falar isso, sabe? Mas teve sim uma época da minha vida, Monique, eu olhava para outras mulheres e pensava, por que eu sou assim, diferente? Por que eu não sou como fulano? Por que eu não sou como tal pessoa? E a comparação, ela me fazia duvidar do meu valor. Existe até uma experiência pessoal que eu conto sempre para as minhas pacientes quando eu estou falando sobre comparação. Eu, com meus 20 e poucos anos, eu assisti uma pregação de uma pregadora que eu gosto bastante, o nome dela é Luciene Viana, gosto muito dela. E na época ela nem era tão conhecida como é hoje. E eu vi uma pregação dela. Na época eu apenas louvava na igreja, mas não tinha desenvoltura para pregação, não tinha desenvolvido ainda essas habilidades. Era muito tímida, inclusive até para cantar. Cantava, entregava o microfone e apenas saudava a igreja e entregava o microfone. Cantava a música inteira de olho fechado, isso é verdade. Mas bom, eu vi uma ministração dela e eu falei, eu quero pregar como essa mulher, eu quero pregar como ela. Só que, na verdade, não era uma sede de ministrar a palavra, era de ser igual ela. Tanto que ela estava vestindo uma roupa rosa e preta. E na mesma semana eu fui numa loja de tecido e eu comprei exatamente o mesmo tecido, preto e rosa, um rosa meio choque assim. Vou ver se eu acho esse vídeo dela no YouTube, tirar um print e colocar lá no grupo da Escola Mulher Majestosa pra você ver. E eu deixo o áudio lá contando talvez mais detalhes. Então eu falei com a minha mãe, eu quero ter essa roupa ali, porque eu quero pregar igual ela. Então eu queria pregar igual ela, eu queria a roupa dela, no fundo eu queria ser ela. Olha que profundo isso. Só que Deus, ele não me chamou para ser mais uma Luciene Viana, para ser mais uma Maria da Graça, para ser mais uma fulana de tal, mais um. Não, Deus me chamou para ser a Monique Moura, com a minha voz, com a minha forma de falar, com o meu jeito, com a minha personalidade, com o meu cabelo, com a minha roupa, sabe? Deus me chamou para ser eu, não para ser mais uma fulana de tal, sabe? Então a comparação, ela faz a gente duvidar do nosso valor, né? Mas um dia, lendo também esse versículo, eu entendi. Eu sou um poema de Deus. E o poema não se compara, sabe? Um poema, ele é incomparável, algo criado e ele é único, né? Então, você não precisa ser outra mulher. Você precisa se reencontrar com Deus, sabe? Você precisa se reencontrar com Deus que sonhou que você seria, que planejou que você seria. Mulheres com autoestima ferida normalmente carregam identidade distorcida. Era o que acontecia comigo por muitos anos. Mulheres com autoestima ferida acreditam que elas são difíceis, fracassadas, derrotadas, bagunçadas, que elas são erradas. Mas Deus não vê você por essa lente aí, não. Por essa lente distorcida, não. Ele vê a obra que ele criou. Ele vê alguém digna de viver as boas obras que ele preparou. A autoestima é se olhar com os olhos de Deus. É parar de se sabotar e começar a se respeitar. Não é orgulho, sabe? Não é ser orgulhosa. Isso é cura. Você não é um erro tentando se consertar. Você é uma criação voltando para a sua origem. Enquanto o mundo te compara, te julga, Deus não. Deus, ele te contempla, sabe? Deus, ele te contempla daquela forma que ele te contemplava quando ele pensou em você. Deus, ele te vê por essas lentes. Já o mundo não. O mundo muitas das vezes te compara, te julga. A sua autoestima, ela não será restaurada enquanto você não voltar a ouvir quem te criou. E eu gostaria de deixar também afirmações para você escrever aí no papel, deixar bem visível, sabe? Se você tiver um caderninho aí, para ser aluna aí da Escola Mulher Majestosa, você precisa ter um caderno para anotar, sabe?
as suas próprias reflexões, de repente algo que eu venha falar que vai marcar a sua vida, é interessante você anotar. E eu vou deixar 5 frases para que você anote no seu caderno e reflita, sabe, sobre isso, leia todos os dias essas frases. E a primeira diz: eu sou feitura de Deus, criada com um propósito. Eu não fui feita para me comparar, mas para florescer. A minha história tem direção e Deus está no controle. Eu sou um poema escrito pelas mãos do Criador. Eu posso andar com constância, porque eu sei quem sou. E o nosso desafio continua. Você vai agora substituir o seu nome, se encaixando aí nesse versículo. Ontem a gente fez o desafio que foi você trocar o seu nome aí no tema do devocional, que é mulher constante, mulher confiante. Pedi para você escrever num papel aí o seu nome constante, o seu nome confiante. Lembra? Quem assistiu ontem vai lembrar. Já hoje, quero deixar um desafio parecido, só que com outras palavras. Você vai escrever o seu nome e completar dizendo: é o poema de Deus. Então ficaria, com meu nome ficaria assim: Monique é o poema de Deus. Só que aí você vai colocar o seu nome. Colhe esse papel aí num lugar visível. Se puder, você pode postar lá no Instagram, me marcar. O Instagram é Escola Mulher Majestosa. E o Instagram tá bem marcado aqui embaixo para você também. E me marca, sabe? Para mim vai ser uma alegria muito grande ver você realmente praticando, sabe? Às vezes a gente pensa: eu sou assim porque ninguém me ajuda. Eu sou assim porque ninguém olha por mim. E eu tô aqui. Eu estou aqui. Já é o 2º dia do nosso devocional. E é o 2º dia que eu estou aqui afirmando para você: você é uma obra criada por Deus. Você é um poema de Deus. Eu estou aqui dizendo para você que hoje você precisa decidir se olhar com os olhos do Senhor. Que você não é mais uma. Que você é única, insubstituível. Que você é valiosa, feita por Ele e para Ele. Então você precisa afirmar a sua identidade para descobrir o seu propósito. Então eu estou aqui. Então não existe mais essa frase de que não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém por mim. Eu estou aqui. Uma vez que os seus olhos são abertos, não tem mais como fechar. Agora você está em um tempo de despertamento, tá? O meu contato está aqui em cima, é o telefone, né, o WhatsApp, para você entrar em contato e solicitar entrar no grupo da Escola Mulher Majestosa se você ainda não tiver, tá bom? Então eu espero que esse devocional tenha te abençoado, que esse devocional venha falar com você no dia de hoje, que você é um poema de Deus. Sinta-se abraçada, sinta amada, sinta o calor do Espírito Santo agora te abraçando nesse momento e que você saiba que você é sim única, insubstituível, valiosa e feita por Ele e para Ele. Fiquem com Deus e até amanhã.